uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos na nossa série de mensagens, o doce som da graça. Estamos chegando à nossa quarta semana. O tema da noite é Jesus, nele você pode confiar. O tema de hoje, Jesus, nele você pode confiar. Mais uma vez, falando sobre o doce som da graça de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Você que encontrou, coloque sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Pai amado, aqui estamos diante da Tua palavra, santa, viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por nos presentear com o direito de ouvi-la e viver. Capacita-nos a cada instante mais para experimentar da Tua graça, para ouvir o doce som da Tua graça e para ecoar nos quatro cantos da terra o nome de Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor da igreja. Aquele que foi morto, mas reviveu. Aquele que venceu. Aquele que tem ministrado vida, paz e esperança aos nossos corações. Graças te damos, ó Deus, em Teu nome. Amém e amém. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Jesus, nele você pode confiar. Você conhece esse texto? Talvez de cor, talvez de salteado. Mas nós vamos ler mais uma vez. Diz a palavra: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Você conhece a palavra de Deus, mas nesse contexto do capítulo 3 de João, nós vemos Jesus conversar com uma grande autoridade entre os judeus, a saber, o fariseu Nicodemos. Nicodemos fora procurar Jesus à noite, porque ele não queria que os seus pares, não queria que os religiosos, seus amigos, o vissem conversando com Jesus. Porque talvez eles fossem pensar: mas nós somos fariseus, nós somos zelosos da lei, nós guardamos a lei, nós entendemos Moisés, nós dissecamos a Torá, nós somos seguidores rígidos da lei cerimonial judaica. Para que você está procurando uma outra pessoa? Para que você está ouvindo um outro rabi? Para que você está ouvindo um outro mestre? O que ele pode te ensinar? Que doutrina ele pode te passar? Então Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele não queria ferir a si mesmo com os comentários que ele iria ouvir dos religiosos da sua época. E ele disse: mestre, tu estás fazendo sinais miraculosos, e sabemos que só quem é de Deus com quem Deus está é que pode fazer isso. Fazendo curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Sabemos nós que só quem é de Deus pode fazer isso. Só aquele com quem Deus está, só aquele a quem Deus está estendendo a sua mão de amor, de misericórdia, de provisão, pode fazer todas essas coisas. E Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Engraçado que Nicodemos ele vem perguntar uma coisa e Jesus responde uma outra coisa. Aos olhos humanos é assim que nós vemos, mas não. Nós vamos entender aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele fala todas aquelas coisas para Jesus. Tu és mestre, tu faz sinais miraculosos, Deus está contigo. Quem és tu? Porque ele só está enxergando, ele só está vendo do ângulo das curas, do ângulo dos milagres. Ele não está conseguindo
ele estava o Rei do Reino, estava o Senhor da vida, aquele que fora há muito prometido. E ele, como um mestre da lei judaica, era para saber que o Messias viria, que o Emanuel se manifestaria, que o Deus conosco andaria no nosso meio. Mas ele não queria admitir isso, embora no fundo do seu coração ele sabia que era verdade. Nós precisamos entender, não somente do ângulo humano, do ângulo daquilo que você enxerga, daquilo que você vê. Nós precisamos olhar além. Nós precisamos olhar o interior. Nós estamos muito envolvidos com aquilo que é aparente, com aquilo que é visível. Aquela igreja tem 1000 membros e aquela igreja então é abençoada. Deus está ali presente. É claro que tem igrejas com 1000, 2000, 3000 membros que Deus está presente. Mas não significa que um lugar com uma grande quantidade de pessoas seja um lugar que não está mercadejando a palavra, seja um lugar que não está enganando os outros, seja um lugar cujo Deus não é o ventre. Não quer dizer isso, não significa isso. Mas nós estamos sempre olhando a aparência. Nós estamos sempre olhando aquilo que é visível. E Nicodemos não era diferente. Ele estava olhando simplesmente o ângulo da sua visão. Esse Jesus, ele ensina muito bonito. Ele fala coisas diferentes que nenhum de nós fala. Mas ele faz algo a mais, ele cura, ele faz milagres. E Jesus vira para ele e diz: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Rei Jesus, ele se referia à transformação do ser, para que o reino de Deus se manifestasse na vida de Nicodemos, para que o reino de Deus se manifeste na tua vida, para que o reino de Deus se manifeste na minha vida, é preciso haver uma transformação do ser. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós reclamamos muito, nós reclamamos demais, nós falamos muitas coisas e nós dizemos: eu não estou vendo isso acontecer na minha vida, eu não estou vendo isso acontecer no meu negócio, eu não estou vendo nada acontecer. Jesus diz para você e para mim: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Se não houver novo nascimento, não tem como ver o reino de Deus manifestado. E Jesus estava convidando Nicodemos a experimentar uma transformação do ser. Versículo 4 de João 3, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Era muito difícil para um judeu, fariseu principalmente, entender o sentido espiritual das palavras de Jesus. Por serem filhos do patriarca Abraão, eles já se achavam aperfeiçoados. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas. Nós somos descendentes da raiz de Jessé. Olha, nós somos importantes demais. E nós já estamos aperfeiçoados. Por apresentarem um aparente zelo pela lei cerimonial judaica, pela lei de Moisés, eles acreditavam que já eram puros o suficiente, puros espiritualmente, que os da sua raça eram diferentes. Nós somos judeus, a nós foi dadas as promessas, vem de nós os patriarcas, nós não somos gentios, nós não somos desses aí de fora, nós somos dos daqui de dentro, e nós somos melhores. Então, que conversa é essa de nascer de novo? Que conversa é essa de ter uma vida diferente? Como alguém pode nascer de novo já sendo já velho, Senhor Jesus? É óbvio que Nicodemos, ele não era ignorante ao ponto de pensar: vai nascer de novo, entrar no ventre da mãe. Aqui ele está afirmando, ele diz: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A gente não pode ter alguns pregadores que dão a entender que ele estava dizendo, ele estava perguntando: será que vai entrar no ventre da mãe? Não. Obviamente não é isso. Aqui é uma exclamação.
Há uma afirmação. É claro que não pode entrar no ventre da mãe. Eu não sou tolo para acreditar nisso. Como é que pode isso? Versículos 5 a 8. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Se você é nascido da água, ou melhor, se você é nascido da carne, você é carne. Se você é nascido do Adão do Éden, e todos nós somos descendentes na carne do Adão do Éden, você vai ter todos aqueles desejos do Adão do Éden. Todos os desejos de transgredir, todos os desejos de desobedecer, todos os desejos de pecar, todos os desejos de errar o alvo, nós vamos ter. Mas agora eu estou na presença de Deus, Clay. Agora eu sou diferente. Adão também estava. Adão estava no paraíso. Na viração do dia o Senhor estava com ele. Ele tinha Deus todo o tempo, todo instante. Mas desobedeceu, transgrediu, foi expulso do paraíso e foi mandado para um deserto, longe e afastado de Deus, destituído da glória de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Olha só, Nicodemos, na carne você é nascido do Adão do Éden, e aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido da carne vai ser inclinado para as paixões do mundo. Aquele que é nascido da carne vai ser inclinado para tudo que é errado, para tudo que é fora do alvo. Mas eu te convido, Nicodemos, a nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito vive uma vida nova. Quem nasce do Espírito se torna um novo ser. Quem nasce do Espírito se torna alguém semelhante a mim. É isso que Jesus está dizendo. Mas a palavra seguiu, e mais uma vez Nicodemos interpela Jesus e pergunta: como isso pode acontecer? Jesus vira para ele e diz: você não é mestre em Israel? Você deveria saber disso. Você conhece a Torá de cor e salteado. Você conhece a lei. Como é que você não sabe disso? Que o homem por si só está destituído da glória de Deus. Como é que você não sabe disso? Que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Como é que você não sabe disso, Nicodemos? E como é que você me pergunta isso? Versículos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemos e logo para você e para mim? O que Jesus está querendo dizer aqui é que biologicamente nós somos filhos do Adão do Éden. Biologicamente, na nossa carne, nós temos tudo da natureza do Adão do Éden. Verdade. Mas nós temos um chamado a fazer manifestar em nós a nova natureza, que é criada em Deus em verdadeira justiça e santidade. O novo homem, a nova mulher, o novo ser, criado à imagem e semelhança de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, que nós temos um chamado a nos relacionar além do humano. Nós temos um chamado a viver um relacionamento espiritual com Deus e sermos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor nosso da igreja. Nascer de novo é reconhecer Deus como fonte da vida. Nascer de novo é reconhecer que nós, por nós mesmos, estamos na miséria. Nós, por nós mesmos, estamos falidos. Que o Adão do Éden tentou viver sem Deus e morreu. E que nós estamos inclinados a fazer as mesmas coisas que ele. E nós estamos fracassando e vamos fracassar. Porque sem Deus não há vida. Sem Deus não há esperança. Mas Jesus, ele te convida e me convida a ter vida nele. Jesus, ele me convida e te convida a viver uma nova vida com ele. Nascer de novo é desejar ir além do mundo terreno, além do visível,
além daquilo que nós podemos ver. É caminhar no mundo espiritual com o Criador de todas as coisas. Andar com Ele, lado a lado, todos os dias, hora após hora, dia após dia, instante após instante, para sermos semelhante a Ele. Jesus ele deixa claro que essa possibilidade iria existir, porque Ele seria levantado no madeiro, tal qual a serpente no deserto. Você conhece a história? O povo estava cativo no Egito, o povo estava oprimido, escravizado no Egito. Deus levanta Moisés, o povo sai do Egito e o povo começa a ver as maravilhas ali, antes mesmo de ser liberto. E aí, no processo de libertação, o mar se abre, o povo passa, o povo vai triunfando, rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial, rumo à terra que mana leite e mel. E Deus ali com ele, coluna de fogo, Deus ali com ele na nuvem, Deus ali mandando maná, Deus ali mandando codorniz, Deus ali mandando provisão, Deus ali sustentando, guardando, protegendo, dando vitória. Mas o povo estava rebelde, o povo estava reclamando de tudo. Comemos as mesmas coisas. Aqui nesse deserto a comida é repetida, estamos enjoados dessa comida. Estou enjoado de comer ovo todo dia. Estou enjoado de comer bife todo dia. Não tem nada diferente para mim. Quisera eu ficar lá no deserto, quisera eu ficar lá no Egito, quisera eu continuar lá, porque lá tinha uma comidinha diferente. Você é escravo, meu amigo. Você é livre agora. E essa comida tem um gosto diferente todos os dias, porque você está em companhia de Deus. Mas eu não entendo assim. Eu quero viver do meu jeito, quero viver da minha maneira. E foi assim. O que aconteceu? Vieram serpentes e picaram. A Bíblia vai dizer lá em Números 21 que muitos morreram, picados pelo veneno da serpente. Víboras, cobras, víboras venenosas morderam e eles morreram. E aqueles que ainda estavam agonizando, aqueles que ainda estavam sofrendo, as familiares começaram a gritar: nós nos arrependemos! Engraçado, né? Que a gente geralmente se arrepende só depois de fazer a bobagem, né? Depois de fazer a bobagem, nós nos arrependemos, Deus! Deus vai, manda Moisés fincar uma serpente de bronze, e que todos aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze seriam curados. Pastor, está vendo a idolatria aí na Bíblia? Idolatria, serpente de bronze, está vendo? Olhar para a serpente. Então não tem problema nenhum não, né? Esse negócio de idolatria não. Querido, ali estava tipificando o corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. É por isso que Jesus vai dizer: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Era uma tipificação da cura, não de uma cura passageira, não de uma cura transitória, mas de uma cura eterna, que se daria em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que a Bíblia está falando, é isso que nós precisamos entender. E Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou ser levantado no madeiro, tal qual a serpente do deserto. Mas a serpente do deserto só trouxe cura passageira, transitória, temporal. As pessoas foram curadas ali, mas depois morreram. Mas quem crê em mim vai ter a vida eterna. Não uma vida temporal, mas uma vida para sempre, uma vida eterna. Nosso texto base diz, versículos 16 e 17: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É amor, é graça, é favor imerecido. Deus não odiou o mundo, Deus amou. O que é engraçado é que as pessoas leem esses textos, pregam sobre esse texto, mas vendem um Deus rancoroso, odioso, magoado, ferido, aborrecido. A Bíblia vai dizer:
Deus tanto amou o mundo. Esse amor foi tanto que foi capaz de dar o seu próprio filho, filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Não é porque você está aqui dentro que você tem que esquecer daqueles que estão lá fora. Não faça como Nicodemos, não faça como os religiosos. Pelo contrário, entenda que aqueles que estão lá fora precisam ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus manifestada na sua vida e na minha vida. Essa palavra impactou o nosso coração e nós precisamos ir buscar aquelas pessoas. Porque Deus não condenou. Ah não, essa pessoa já fez muita coisa ruim no mundo. Se Deus não condenou, quem sou eu para condenar? Se Deus não fechou as portas para as pessoas, quem sou eu para fechar? Ah, porque essa pessoa aí tem uma vida muito esquisita. Mas eu também tenho uma vida muito esquisita, querido. Deus me ama muito. Eu também tenho uma vida muito estranha, então Ele me ama muito. Eu também erro, eu também procurando acertar, erro muitas vezes, em muitos dias, todos os instantes. Mas a graça, o amor imerecido de Deus é derramado sobre mim todos os instantes da minha vida. Então quem sou eu para dizer que não vou levar o amor àqueles que estão do lado de fora? Pelo contrário, eu entendo que eu preciso nascer de novo para ser instrumento divino, para que outras pessoas possam nascer de novo. Jesus foi levantado no madeiro. Jesus morre a nossa morte. Jesus triunfa sobre a cruz. Triunfa sobre a cruz, triunfa sobre o principado, sobre potestades, triunfa sobre o diabo, triunfa sobre tudo, sobre todos. Jesus ressuscita para nos dar essa vida nova, essa vida eterna. A cruz, ela realizou muito mais do que revelar o amor de Deus pela humanidade. A cruz de Jesus nos reconciliou com Deus. Aquilo que fora perdido pelo Adão do Éden, em Cristo Jesus fora reconciliado. Aquilo que fora afastado de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelo corpo moído na cruz do Calvário, foi reconciliado. O elo de ligação entre o Pai e nós é Jesus Cristo. A cruz vem para nos mostrar que o amor de Deus, ele não é só revelado à humanidade. O amor de Deus, ele vem a ser disponível para você e para mim. E o sangue do Cordeiro de Deus aponta para a verdade, aponta para a graça. O sangue do Cordeiro aponta para a graça. O que não podíamos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós. Nós não podíamos nos salvar, porque a Bíblia vai dizer que estávamos mortos. E mortos não podem fazer nada por si mesmos. Mas o sangue do Cordeiro me trouxe a graça. O sangue do Cordeiro me trouxe reconciliação, redenção, justificação. Na cruz, de forma esplendorosa, Cristo leva sobre si os nossos pecados. Cristo assume o nosso lugar. Cristo morre por nós e leva toda a transgressão embora. A Bíblia vai dizer, e eu creio, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, como era na lei cerimonial judaica. Quando você oferecia um sacrifício, quando você ia lá e entregava no altar um sacrifício para que o sacerdote queimasse no altar, o pecado era coberto, era algo transitório. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo tira o pecado do mundo. Ele não cobre, Ele tira o pecado. Paulo entendeu esse novo nascimento. Você não precisa ir para ganharmos tempo. Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu tenho uma
na vida, agora no corpo? Tenho sim. Mas eu não vivo pelo Adão do Éden. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo em Jesus, porque Ele me amou e Ele se entregou por mim. Eu não preciso mais viver uma vida caída, prostrada e derrotada em Adão. Eu posso viver um novo nascimento em Jesus Cristo. Você pode viver um novo nascimento em Jesus. Você não precisa mais viver derrotado pelo pecado. Você pode viver vencedor em Cristo Jesus. Aquele que foi salvo em Cristo reconhece que em si mesmo nada tem e nada é. Você foi salvo em Jesus? Então você precisa reconhecer que nada você tem e nada você é. Tudo é dele. Tudo é dele. Você precisa entender que não foi o seu arrependimento que trouxe perdão. Ah, porque eu me arrependi, aí agora o Senhor me perdoou porque eu me arrependi. Não, querido, não foi isso. Pelo contrário, foi o perdão de Deus revelado em Jesus Cristo que nos trouxe a possibilidade de nos arrependermos. Primeiro Ele me perdoa, depois eu me arrependo. Não é o contrário, não, porque tá vendo, ó, o apóstolo vai dizer, não por obras para que ninguém se glorie. Não, porque eu me arrependi e Deus me deu uma chance. Não, querido. Deus mandou pregar para o cavalo. Deus mostrou o amor. Aí o cavalo se arrepende. Glória a Deus. Deus manda para que nós venhamos a fazer a vontade dEle. Mas, acima de tudo, Ele nos comissiona porque Ele nos perdoou. Ele nos justificou. E Ele nos glorificou. Aí, perdoar, amado, debaixo da graça de Deus, nos arrependemos. E só nos arrependemos pela graça de Deus. Para ganharmos tempo, você não precisa ir à nota, veja em casa. 1 de João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. 1 de João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não foi nós que o amamos primeiro. Paulo entendeu isso, João entendeu isso, a Bíblia diz isso. Não foi nós que o buscamos primeiro. Foi Ele quem nos buscou, foi Ele quem se esvaziou de si mesmo. Foi Ele que veio aqui morrer uma morte maldita em nosso lugar. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Foi Ele que ressuscitou por nós. Foi Ele que enviou o Consolador. E é Ele quem diz: eu acredito em você. Jesus. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Ele nos garantiu perdão, justificação, redenção, propiciação definitiva, eterna em Cristo Jesus. 5 minutos para terminar. A característica mais destacada de se viver pela graça é a confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Vou repetir. A característica mais destacada de se viver pela graça é a confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Você confia na obra redentora de Jesus Cristo? Você confia que está tudo feito, que está consumado? Você confia que Ele tudo fez por você e por mim? Então glorifique a Deus. O legalismo desconfia de Deus. O legalismo acha que precisa se fazer alguma coisa, que não é Deus quem faz. Você precisa fazer alguma coisa. A religião te ensina a ter medo de Deus. A religião te ensina a ter cuidado, porque aquilo que nós falamos aqui: cuidado do olhinho que vê, cuidado do mãozinho que pega, cuidado do pouquinho que fala. A religião te ensina isso desde pequeno, desde criança. Mas a graça de Deus em Jesus Cristo te ensina a ser amado por Deus. A religião te ensina a ter medo. A graça te ensina a ser amado por Deus. Você pode experimentar o amor do Abba, Pai. Você pode experimentar o amor de Deus. O Paulo César Baruch, os maiores cantores evangélicos do Brasil, me perdoem, mas um dos poucos que se salvam. Esse meio aí ficou meio complicado, mas deixa pra lá. Paulo César Baruch, ele postou algo que eu compartilhei no Facebook essa semana. Se acerto, é graça. Se erro, há graça. Se eu acertei,
por causa da graça. E se eu errei? A graça, existe a graça de Deus na minha vida. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, é pela graça. Eu me alegro porque essa graça invadiu o meu coração e o seu coração. O Pai, Ele não é nosso inimigo. Ele não está nos provocando dor ou tentando nos aborrecer. Ao contrário, o Pai é amor. Se a religião te ensinou a ter medo de Deus, em Cristo Jesus, eu quero te ensinar a reconhecer o amor de Deus na sua vida. Porque eu tenho aprendido isso de Deus, quero passar isso para você. Deus te ama. Nós não somos capazes de salvar a nossa vida. Nós não somos capazes de morrer, de trazer justificação para nós mesmos. Mas Ele assim fez. Dá uma corridinha, querido. Mateus 21. Mateus 21, 28 a 32. Nossa arrogância, nossa prepotência, o nosso ser cheio de si mesmo, faz com que nós não experimentemos o reino por completo, faz com que nós não experimentemos o reino por inteiro, faz com que nós não nasçamos de novo. E Jesus, Ele extraordinariamente fala, Mateus 21, 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Não quero, pai. Passou o tempo e mudou de ideia. Vou trabalhar na vinha. E foi trabalhar na vinha. E este respondeu. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Um respondeu: não, pai. Mas foi, se arrependeu e foi. Outro respondeu: sim, pai, eu vou trabalhar na vinha. Passou o dia inteiro e não foi trabalhar na vinha. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de ver isso, vocês não se arrependeram nem creram. O que Jesus está dizendo? Olha, eu sou a graça. O precursor vem anunciando: ó, está vindo aquele que tira o pecado do mundo. Arrependam-se. Há um tempo novo chegando. Há um novo som ecoando. Os religiosos cheios de si falaram: opa, estamos dentro. Mas não tiveram nenhuma mudança de vida. Mas publicanos, trapaceiros, prostitutas, pessoas rejeitadas pela sociedade, estavam entrando primeiro no reino de Deus, porque haviam recebido o perdão e haviam entrado para reinar e governar com Jesus. E Jesus está dizendo: vocês estão vendo isso acontecer, vocês não estão fazendo nada diferente. Pelo contrário, estão me chamando de pecador porque eu como e bebo com eles. Pelo contrário, vocês estão franzindo a testa para mim, porque vocês se acham melhores do que esses pobres em espírito, e vocês mal sabem que pobre em espírito é você. Cheio de diploma, cheio de títulos, cheio de si mesmo, mas vazio do Deus de toda graça. Vocês precisam entender a graça. Aceitar a graça é algo admirável. Entretanto, aceitar a graça é algo simples e claro. A mim foi me dada inteiramente de graça a dádiva da salvação em Jesus Cristo.
Eu fui salvo porque Ele morreu por mim. Não por mérito meu. Foi-me concedido um convite genuíno para beber um vinho novo, eternamente, no banquete do casamento do Rei do Reino e de sua noiva, de sua igreja, que é você e que sou eu, e que são aqueles que se encontram perdidos no mundo. Jesus nos convida, os maltrapilhos, os rejeitados, os pecadores, os derrotados, os alucinados, os loucos. Jesus convida: vem cear comigo, vem beber de um vinho novo, vem comer de um pão vivo. Você jamais terá sede, você jamais terá fome. Eu quero terminar falando da mulher que ungiu e beijou os pés de Jesus. Jesus, ele entra na casa de um fariseu e Jesus começa a ministrar, e uma mulher se coloca atrás dele, e essa mulher começa a derramar lágrimas. Era uma mulher da vida, como é chamado aí. Era uma mulher pecadora, era uma mulher rejeitada por aquela comunidade tão machista. Jesus, ele não rejeita aquela mulher. Aquela mulher se ajoelha aos pés do Senhor, chora compulsivamente, derrama um perfume e seca os pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer em Lucas 7, 44 a 48: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aquela mulher reconhecia a sua posição de miséria. Aquela mulher reconhecia a sua posição de pecadora. Aquela mulher se aproximou do Mestre. Aquela mulher se aproximou de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, constrangida pelo seu pecado, constrangida pela sua miséria. Mas aquela mulher, rejeitada por todos, não se sentiu rejeitada por Jesus. Eu imagino os discípulos olhando, eu imagino os fariseus olhando, escandalizados. Como é que pode uma mulher pecadora tocando no Mestre? Se eles soubessem quem ela é, não deixariam ele tocar. Ela tocava. Se eles soubessem quem ela é, essa mulher da vida, essa mulher qualquer, a mulher pode ter alguma doença. Jesus disse: vocês não entenderam nada da graça. Essa mulher entendeu a graça. E essa mulher encontrou em mim perdão. Essa mulher encontrou em mim um abraço que ela não tinha. Essa mulher encontrou em mim aquilo que ela esperava durante todos esses anos e não teve. Ela encontrou o amor. E eu a amo, porque o Pai a amou primeiro. Perdoados são os teus pecados. Ela amou muito, porque muito lhe havia sido perdoado. Precisamos entender essa verdade, queridos. Precisamos estar dispostos a ser retocados diariamente pelo amor e pela graça de Deus. Não se ache perfeito. Se você se achar perfeito, você está perdido. Quanto a mim, disse Paulo, não acho que tenha sido aperfeiçoado completamente. Eu digo mesmo, quanto a mim, Clay, eu não acho que eu tenha sido aperfeiçoado completamente. Eu preciso ser retocado todos os dias pelo amor e pela graça de Deus. É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que é a causa, que são as causas de eu não ser consumido. Preciso ser retocado pela graça, pelo amor, pelo favor de Deus. O Deus que me ama, o Deus que te ama, o Deus que estende as mãos para você e para mim e diz: vem andar comigo. Estar em
incompleto é carecer da graça de Deus. Quem pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Pastor, eu estou incompleto. Então você carece da graça de Deus, eu também. Cristo é formado em mim todos os dias. E a cada dia eu me esvazio mais de mim mesmo para que Ele seja formado em mim. E para que eu seja semelhante a Ele todos os instantes. E eu sei que nele nada vai me separar do amor de Deus, porque esse amor foi revelado nele, Cristo Jesus. Não vão ser as minhas debilidades, não vão ser as minhas fraquezas, não vão ser os meus erros. Cristo me ama, Deus me ama, estende as mãos para mim todos os dias, me abençoa todos os dias, cuida de mim todos os dias, tira os carrapichos da minha vida todos os dias, derrama um bálsamo, um óleo fresco sobre a minha cabeça todos os dias, me dá água para beber, água viva que jorra no meu interior todos os dias. E se eu tenho Ele todos os dias, eu estou feliz, eu estou debaixo da graça. Creia, em Jesus Cristo você pode confiar, queridos.